Nesta aula, nós vamos aprender a inserir gráficos de colunas no Excel 2010. Para isso, nós vamos primeiramente conhecer a função do gráfico de coluna e que tipo de dados você poderá apresentar neste gráfico. Por fim, nós vamos aprender também a aplicar formatações e inserir títulos. O gráfico que veremos é um gráfico muito comum de se ver e que também é muito utilizado para representar grandezas comparáveis. O que eu quero dizer com isso? Quando você quer analisar, por exemplo, o número de visitas mensais durante um ano e você quer saber qual mês que você teve o maior número de visitas, você utiliza um gráfico de colunas, pois essa informação é fácil de obter. Além disso, pessoal, o gráfico de colunas é muito comum em situações onde você pretende ver dados estatísticos e também criar histogramas. A sua interface é muito simples de ser trabalhada e você não terá muita dificuldade para inserir esse tipo de gráfico. Basicamente, o que você precisa é de dois eixos, onde você tem ali as grandezas apresentadas e depois você precisa inserir títulos e aplicar algumas formatações para melhorar a aparência desse gráfico. Para inserirmos um gráfico de colunas, é muito fácil. Você seleciona todos os dados que você quer apresentar no seu gráfico. Então, eu fiz isso. Selecionei os dados, que são esses aqui, e, além disso, selecionei os rótulos de linha e de coluna. Então, vejam bem, aqui estão os rótulos que representam os meses, e aqui os rótulos que representam os anos. Então, eu vou vir aqui agora em Inserir, e eu tenho aqui a opção de gráfico de colunas. Eu tenho várias opções aqui, desde colunas 2D até colunas 3D, cilindro, cone e pirâmide. Então, eu vou utilizar uma coluna 2D aqui mesmo, que vai comparar os valores, está vendo? Então, eu clico nela e está aí. Está aqui o meu gráfico de colunas. Nós podemos aumentá-lo aqui, ou então clicar com o botão direito e mover esse gráfico para uma nova planilha, o que vai fazer com que nós possamos visualizá-lo com mais detalhe. Está vendo? Aqui eu tenho o ano, tenho os meses por cores e as visitas. Está vendo só? Então, o meu gráfico de coluna está pronto. O que falta agora é fazer algumas mudanças de estilos e inserir alguns títulos aqui. Toda vez que nós inserimos um gráfico, aparece essa guia aqui chamada Ferramentas de Gráficos, onde nós podemos alterar o design, ou seja, a aparência dele com cores, o layout e também formatar esse gráfico. Então, por exemplo, vou alterar aqui para vocês verem o design, tá vendo? Tem vários estilos aqui que você pode aplicar, tá bom? Mas isso aqui não vem tanto ao caso. Vou colocar esse aqui só para mostrar que nós mudamos. E agora nós vamos inserir uma informação importante aqui, que é a questão de layout, onde você insere um título ao seu gráfico. Então, você clica aqui em título do gráfico, escolhe, por exemplo, acima do gráfico, vem aqui e digita Home, End, tá vendo? Utilizando o Shift para excluir todo o texto. E aí eu venho aqui e digito número de visitas mensais. Tem um Szinho a mais aqui, né? Visitas. Tá vendo? E eu também posso inserir os títulos dos eixos. Título do eixo horizontal principal, título abaixo do eixo. Aqui é o ano, ou anos. Tá vendo? E depois eu tenho também que clicar aqui no gráfico, título dos eixos, título do eixo vertical. Vou colocar um título girado aqui, e coloco aqui, número de visitas. Então, o mais importante até do que você inserir e aplicar formatos aqui que melhorem a aparência é você colocar o título para que as pessoas possam entender quais informações você está apresentando em um gráfico de colunas. Nesta aula, nós aprendemos a inserir um gráfico de colunas no Excel 2010. Para isso, nós primeiramente entendemos qual que é a função de um gráfico de colunas, que na verdade ele serve para comparar várias séries de dados. Além disso, nós aprendemos a
modificar o design desse gráfico, ou seja, aplicar diferentes formatações e também a inserir títulos no gráfico de colunas.